Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Vamos estar falando hoje sobre a oração de Daniel. E nós vamos aprender, irmãos, alguns princípios fundamentais, importantíssimos para as nossas vidas. E eu espero sinceramente que esta palavra, ela impacte a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. A exemplo de nós, Simão pode sentar? A exemplo do que estamos vivendo hoje, a nação de Israel estava vivendo um tempo de tormenta. O povo estava cativo na Babilônia. Sim, a nação de Judá, a parte sul do reino de Israel, que havia se dividido com Jeroboão I e Roboão, filho de Salomão. Reino norte, Israel; reino sul, Judá. E a nação de Judá, o povo de Deus, está cativo na Babilônia. Daniel e seus amigos foram dos primeiros que foram levados como cativos para o reino caldeu, para o império, os domínios do império caldeu, já que houveram 3 levas. Da primeira levaram Daniel e seus amigos. E aqui, naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, estar distante da pátria, presos, sim, como escravos, embora exercendo uma posição de prestígio, mas sob o domínio de uma nação, de um reino, de um dominador tirano. Daniel deseja, como os demais judeus, voltarem para a sua pátria. Esse é o desejo de Daniel, voltar para casa, sim, de ver as coisas se apaziguarem, tempo de prosperidade voltar, sim, o tempo de alegria voltar ao coração do seu povo, do povo de Deus. Então, irmãos, Daniel, ele vai ler os livros, para buscar compreender o que é que está acontecendo, para buscar compreender quanto tempo eles vão passar ali presos no cativeiro. E Daniel diz aqui no capítulo 9, já debaixo do domínio persa, medo persa, ele diz assim, capítulo 9, verso 1: No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, porque os medos e persas unidos tomaram o reino dos caldeus, e Dario agora está reinando. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara ao Senhor, ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações sobre Jerusalém, eram de 70 anos. Primeiro, querido, observe aqui uma coisa, eu já vou lendo e já vamos aplicando. Eu quero que vocês observem, amados irmãos, que Daniel está buscando respostas. E Daniel está buscando resposta onde? Nos livros, mas não em qualquer livro. Ele diz que foi aos livros do profeta Jeremias. Ele cita Jeremias, que era seu contemporâneo inclusive. Sim, Jeremias está ainda em Judá, lá em Jerusalém, e Daniel está no cativeiro. E Daniel disse que, buscando respostas de Deus, olhando para os livros, ele encontrou uma resposta, o livro do profeta. E aqui, querido, a gente já aprende um princípio, que a gente vai falar essa noite, irmãos, de tempos difíceis, e como proceder, como buscar a Deus, em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos de terror, em tempos de destruição, em tempos de calamidade. E o primeiro princípio que nós temos que aprender aqui esta noite, amados irmãos, é que nós devemos buscar respostas em Deus, nos livros, os livros sagrados. Muitas pessoas buscam as respostas em Deus em sonhos, muitas pessoas buscam a resposta de Deus em visões, em revelações, e muitas vezes acabam se confundindo. Embora Deus fale por muitos meios, Deus fale por sonhos, Deus fale por visões, mas Deus, Ele fala acima de tudo, principalmente pela sua palavra.
pelo aquilo que está revelado na sua palavra. E por isso foi lá onde Daniel foi buscar respostas de Deus. E ao buscar a resposta de Deus, ele entendeu, pelos livros do profeta Jeremias, que o tempo em que eles deveriam passar em cativeiro eram 70 anos. E quando Daniel soube, queridos, que o tempo era 70 anos, ele ele deu crédito ao que estava escrito no livro que ele considerou como sagrado, porque foi uma revelação que Deus deu a um profeta. Sim, e aqui, querido, nós aprendemos um segundo princípio, interligado ou intrínseco ao primeiro, que sim, nós devemos dar crédito àquilo que está escrito. Haviam muitos profetas no tempo de Jeremias, dizendo o contrário, dizendo que não, que o povo ia voltar logo, né? Ia ser rapidinho o cativeiro, não ia demorar muito. Mas Daniel não deu ouvidos a nenhum daqueles profetas. Ele deu ouvido tão somente ao profeta santo, ao profeta separado, ungido por Deus para trazer a revelação da sua verdade. Fico triste quando eu observo e vejo nos tempos difíceis, os crentes, ao invés de se apegarem mais à palavra de Deus, se distanciam mais. Que o primeiro lugar onde deveríamos buscar a resposta de Deus deveria ser na palavra. Os crentes vão buscar resposta de Deus de outras maneiras, de outras formas. Onde tem um local de revelação, o camarada está correndo para lá, sem saber que a maioria, 90% dessas revelações aí, pseudos revelações que acontecem no meio evangélico, não passam de revelações fajuntas, mentirosas, da carne e às vezes até diabólica, demoníaca. Então, dê crédito ao que está escrito, acredite na palavra de Deus. Quando Daniel soube que eles tinham que passar 70 anos no cativeiro, o coração de Daniel se entristeceu muito, o coração de Daniel se angustiou-se ainda mais, já estava buscando resposta na palavra. Agora, ao tomar o conhecimento da vontade de Deus, registrada em sua palavra, Daniel usa o segundo princípio, para se buscar a direção de Deus, para se buscar a orientação de Deus, para se buscar a resposta de Deus. Segundo princípio, tão importante quanto o primeiro, que são os dois pilares. O primeiro, buscar na palavra. O segundo, buscar na oração. Daniel, ele diz, e aqui na oração de Daniel, é onde nós vamos aprender muitos pontos importantes de como devemos buscar a Deus nos tempos de calamidade. E ele diz no verso número 3: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com súplica, com jejum e pano de saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse. Agora Daniel vai começar a sua oração. Mas observe que Daniel, irmãos, ele vai buscar a Deus com oração, com súplica, com jejum e com pano de saco, ou seja, de luto. Embora não haja uma doutrina bíblica, uma exigência bíblica para o jejum, Daniel voluntariamente, espontaneamente se dispôs a proclamar um jejum pessoal. E o interessante é que Daniel não coloca aqui tantos dias, ele apenas coloca um jejum diante de Deus. E interessante também que o jejum de Daniel nunca era ficar sem comer o dia todo, era comendo legumes, se alimentando para sustentar o seu organismo, porém rejeitando os manjares deliciosos e saborosos, mas jamais ficar sem comer para não prejudicar o seu organismo físico. E aqui Daniel humildemente se aproxima do Senhor. Ele diz que vai orar, que vai suplicar, que vai se humilhar diante do Senhor. E nós vamos ver no decorrer das suas palavras, nos versículos seguintes, exatamente Daniel fazendo isso. Então, ele diz no verso 4, orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, observe como que ele começa a oração. Senhor meu Deus, Deus grande e temível,
que guardas a aliança, a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Observe, querido, aprenda uma coisa aqui nesse princípio da oração, que Daniel ele não vai fazer uma oração ensaiada. Daniel não está preocupado em encontrar palavras eloquentes, palavras bonitas, uma oração sintética, superficial, periférica. Não, Daniel está rasgando o seu coração com sinceridade diante de Deus. Está rasgando, está derramando seu coração diante do Senhor. E Daniel começa na sua oração reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, sim, a majestade de Deus, que Deus é um Deus que guarda a aliança, um Deus fiel, um Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus que tem amor, sim, para com aqueles que guardam os mandamentos dele. E aqui Daniel começa a fazer algo, irmãos, que todos nós precisamos fazer, sempre em nossas orações, que é confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros. Daniel podia aqui dizer: Senhor, nossos pais pecaram, nossos príncipes pecaram, foram eles, a culpa é deles. Mas não. Observe que embora Daniel coloque que os pais pecaram, que os príncipes pecaram, ele também assume a culpa como um pecador. E ele diz no verso de número 5: temos pecado, temos cometido pecado. Ele se coloca no meio. Temos cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, nos apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Observe que Daniel coloca: Senhor, nós fomos rebeldes, desobedientes, nos apartamos das tuas ordens, dos teus juízos, nós fomos perversos e pecamos, praticamos iniquidade. Embora Daniel não tenha praticado iniquidade como alguns outros praticaram, mas Daniel também se coloca junto, porque ele reconhece aqui também que é um pecador. Não adianta, irmão, ir buscar a resposta de Deus em oração, tentando jogar a culpa na outra pessoa. Mas não adianta ir buscar de Deus, suplicar a Deus operar em seu favor, lançando a culpa nos outros. Correto é assumir a culpa, assumir onde errou. É como o casal quando briga, que sempre o marido põe a culpa na mulher e a mulher põe a culpa no marido. Eles nunca chegam a um ponto, a um denominador comum. Eles ficam ali lançando a culpa um para o outro, como Adão fez, lançando a culpa para Eva, como Eva fez, lançando a culpa para a serpente não tinha mais em quem lançar a culpa, ficou calado. Ninguém assumiu a culpa ali. Isso Deus não se agrada, desse tipo de ação, desse tipo de atitude. Deus se agrada quando o homem reconhece que pecou. E aqui Daniel, ele continua dizendo: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Observe, irmão, que Daniel está dizendo: Senhor, nós conhecíamos a tua palavra, nós ouvimos a tua exortação, os teus profetas falaram conosco, trouxeram a tua revelação, a tua palavra, a lei estava escrita, eles chamaram para a gente voltar a cumprir a lei, falaram com nossos príncipes, que eram os principais da cidade, pessoas importantes, falaram com nossos reis, falaram com os nossos pais e falaram com todo o povo, mas nós não demos ouvido. Sim, aqui ele envolveu os políticos, aqui ele envolveu os religiosos, e aqui ele envolveu a sociedade como um todo. Ninguém parou para dar ouvidos ao que Deus estava dizendo. Não, é exatamente isso, querido, que se passa na nossa nação e no mundo. A Bíblia é dito há muitos anos que é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais propagado do mundo há séculos, é o livro que é mais espalhado pelo planeta Terra. Até muitos lugares onde é proibido se pregar o Evangelho, existem pessoas lá convertidas, mesmo tendo apenas uma página da Bíblia, ou apenas uma pouca porção da Bíblia. Quanto mais as nações que são livres,
como Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e tantos outros países. São 200 e mais de 230 países no mundo. E países livres, mas que não têm parado para dar ouvido à voz que o Senhor tem falado. Naquele tempo eles tinham os profetas, hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos o próprio Cristo falando, o próprio Messias falando conosco, na sua palavra, na Escritura. Mas as pessoas não têm parado para ouvir, parece que não estão dando crédito, porque parece que são apenas letras, parece que são apenas palavras no papel, mas é a palavra de Deus. Não importa se ela está escrita num papel, não importa se ela está escrita numa tábua, numa pedra, é a palavra de Deus. E o mundo não tem parado para ouvir a palavra do Senhor. O que Deus tem falado através da sua palavra. As pessoas não querem ouvir a mensagem de Deus, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, que vai vir o tempo em que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, que vão amontoar para si mestres que falem apenas o que eles querem ouvir, vão dar crédito à ficção, a lendas, à imaginação criada por homens, que vão ser pregadas, mas vão se recusar a ouvir a verdade, e nós estamos vivendo isso. Por isso eu tenho cansado de dizer, irmãos, que a pandemia, ela veio por conta dos nossos pecados. A pandemia assola o mundo por conta dos nossos pecados. Todos temos sido disciplinados, corrigidos, açoitados por Deus. Até aqueles que não foram contaminados com o vírus, graças a Deus. Mas também têm sofrido de alguma maneira. Esse vírus ele é tão violento, que além de, quando alguém contrai ele, alguns ficam assintomáticos, graças a Deus, não precisam se medicar, nem ir para médico. Outros adoecem, precisam ser internados, precisam ser entubados. Mas aqueles que não são acometidos pelo vírus, são atingidos por ele indiretamente. Quem? Os empresários, que precisam fechar suas lojas, seus comércios em tempo de crise. Só no ano passado nós tivemos aí aproximadamente 700 mil empresas fechadas no Brasil, quebraram, deixaram de existir. E nós temos, além dos empresários sofrendo, nós temos os funcionários sendo desempregados, demitidos, porque não tem como as empresas pagar os funcionários, sustentar os funcionários. Os ambulantes, os autônomos, que tem que correr atrás do pão todo dia, se não trabalhar naquele dia, não levam pão para dentro de casa, são atingidos indiretamente. Enfim, de uma forma ou de outra, essa pandemia, ela tem atingido o mundo inteiro. E nós deveríamos chegar diante de Deus e perguntar: Senhor, buscar a resposta de Deus na palavra, entender que é Deus que está enviando, como diz Apocalipse capítulo 9, que Deus tem poder sobre essas pragas, se refere àquelas pragas do Apocalipse. E aqui Daniel vai dizer o mesmo. Então Daniel, ele continua a sua oração, continua se humilhando diante de Deus, dizendo: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Ou seja, mesmo que tudo está acontecendo aqui, o Senhor é justo. Mas a nós, o corar da vergonha, ou seja, o rosto coberto de vergonha, corado de vergonha, vermelho de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras para onde o Senhor os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Interessante, irmãos, que Daniel vai insistir em falar isso várias vezes. Ele vai dizer que o povo está sendo punido, está sendo castigado, está sendo disciplinado por causa dos seus pecados. Deus quem está enviando aquele juízo, e é por conta do pecado do povo contra Deus. E a gente vê hoje, pastor Zezinho, irmãos, a gente vê o contrário. As pessoas perguntando: cadê Deus? Onde é que está Deus? Deus não existe. Se Deus existisse, uma pandemia dessa não ia acontecer. Se Deus existisse, esse mal não ia sobreviver. Mas, irmão, veio exatamente porque Deus existe, e exatamente porque Ele, na sua infinita e insondável sabedoria, enviou para punir, enviou para corrigir,
E ao invés de perguntar cadê Deus, ou onde está Deus, ou Deus não existe, dizer: Senhor, Tu és justo, Tu enviaste esse juízo para nos punir, por causa dos nossos pecados. Mas o que nós vemos são autoridades se aproveitando do vírus, da pandemia, da situação, para tentar derrubar uns aos outros, para desviar recursos, desviar verba, e agindo maldosamente, dolosamente, criminosamente, bem como também vemos isso acontecendo também no meio religioso, onde o povo já está sofrendo e os pastores e líderes os espremendo ainda mais para tirar o suprassumo que os irmãos podem oferecer, mesmo agonizando, necessitando de ajuda, necessitando de socorro. Eles são oprimidos, pressionados, espremidos, até derramarem a última gota do que eles têm no bolso dos líderes. E Daniel continua, reconhecendo que estão passando vergonha. Deus, irmão, muitas vezes nos disciplina, nos levando a passar vergonha, nos levando a passar tribulações, mas Ele faz isso porque Ele nos ama, para nos ensinar, para que nós possamos aprender. Sim. Existem relatos de pais da igreja, por exemplo, que por conta dos seus desejos sexuais aflorados, eles cortaram um membro sexual, achando que com aquilo ele ia deixar de pecar. Não, porque eu desejo as mulheres e eu fico excitado, eu vou cortar o meu membro. E relatos de pais da igreja que cortaram o membro, mas ainda assim pode ter certeza que eles continuaram pecando, porque o pecado estava aqui. O fato de ter cortado o membro não cortou dele desejar as mulheres, dele sentir desejo, vontade pelas mulheres. E quando na verdade nós deveríamos aprender isso. E Daniel diz: não obedecemos à voz do Senhor. Mais uma vez ele vai dizer: não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus profetas. Deus deu a direção pelos profetas, eles não andaram, rejeitaram. Que os profetas, irmãos, eram homens simples. Você acha que Jeremias, Isaías, Naum, Amós, Abacuque, Sofonias, todos os profetas andavam na rua com a áurea brilhando na cabeça? Você acha que olhar para os apóstolos, apóstolo Paulo, Pedro, João, eles tinham algum brilho saindo do corpo deles? Você acha que olhar para Jesus ali, andando na rua, saía alguma luz incandescente que brilhava do rosto dele? Não, irmão, era como estar olhando para qualquer outro ser humano. E seres humanos muito comuns e simples, mas as pessoas rejeitavam o que eles diziam. Eu me lembro do que os líderes judeus disseram no tempo de Jesus, chorando, lamentando sobre o túmulo dos profetas e dizendo: se nós existíssemos no tempo dos nossos pais, não teríamos deixado que eles tivessem matado os profetas. Jesus cobra deles e diz: Jerusalém, Jerusalém, qual dos profetas tu não mataste? Jerusalém matou todos os profetas. Israel, o povo de Deus, assassinou todos os profetas. E agora os contemporâneos de Jesus estão dizendo: se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos permitido que eles matassem os profetas. E agora eles já mataram João Batista e mataram Jesus, e estão perseguindo o maior de todos, que não só profeta, mas o Messias, o Filho de Deus. Por quê? Porque sempre falar dos homens de Deus do passado, sempre falar dos profetas do passado é bom, mas quando as pessoas que Deus levanta nos dias atuais, a tendência é nós ignorarmos o que eles estão falando. Pode ter certeza que se muitos de nós vivêssemos no tempo de Jeremias, íamos ignorar o que Jeremias estava falando. É um louco, é um maluco.
Deus não vai fazer isso com o seu povo. Deus é amor, Deus é bom. Vai para lá, doido. Como o Amós. Você vai para lá, profeta. Vai comer o teu pão e profetizar no outro lugar por aí. Vai lá. Tendo eles como alguém que estava brincando, se divertindo. E quando na verdade estavam cumprindo uma ordem, um mandato de Deus, exortando o povo, mas o povo gostava de ouvir os profetas, profetizava prosperidade, abundância, paz, tranquilidade, e não era nada disso que Deus estava falando para eles naquele momento. Deus estava exortando o seu povo a voltar-se para Ele, mas o povo não queria dar ouvidos. Sim, dá para entender esse paradigma, irmãos? Povo de Deus, dizendo para Jesus, se nós vivêssemos no tempo de nossos pais, não teríamos deixado que eles matassem os profetas, e depois, pouco dia depois, estão lá dizendo, crucifique ele, crucifique ele. Não adianta nós darmos crédito aos profetas, apenas no que eles escreveram no passado, para o passado. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus, hoje, aqui, agora, tempo, é hoje. E ele continua dizendo, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Daniel sabia, Deuteronômio capítulo 28 fala das bênçãos e das maldições. E Daniel disse, olha, nós estamos provando das maldições que Deus disse que cairia sobre nós, se nós desviássemos dos caminhos dEle. Nós estamos provando dela, porque a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira. E como o Senhor disse que se nós desviássemos íamos sofrer, desviamos-nos e estamos sofrendo. Não duvide do que está escrito. O julgamento será exatamente pelo que está escrito. Jesus disse, eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu ministro, que eu prego, é essa de julgar o homem no último dia. Pode ter certeza, meu irmão, que embora pareça estranho, mas é exatamente esse livro velho, estes velhos escritos, de 2000 anos, a palavra de Jesus e dos seus apóstolos, que irão ser o critério de julgamento para todas as nações no dia do Senhor. Sim. As pessoas vão se surpreenderem quando virem que o critério que o Senhor vai usar é a velha Bíblia, que os crentes pregavam no meio da rua e ninguém parava para dar ouvido, que os crentes faziam culto campal e chamavam o povo a arrependimento, ninguém parava para dar ouvido. A velha Bíblia que aquele maluco pregou para você dentro do ônibus, dentro do metrô, que aquele doido, aquele maluco perturbado, que você achou que era um maluco perturbado, pregou para você lá na porta do hospital, lá dentro do terminal de ônibus, estava lá no meio da rua, mandando o povo se arrepender. É aquela palavra, esta que Deus vai usar como critério para nos julgar naquele dia. E as pessoas vão se surpreender muito com isso, principalmente os ateus. E ele continua dizendo que Deus confirmou a sua palavra contra nós, contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Daniel atribui a Deus o mal que eles estão sofrendo, o juízo que eles estão sofrendo. Deus enviou como juízo, como disciplina, como punição, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, olha isso aqui, presta atenção no versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Mas apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Olha que coisa tremenda. Daniel dizendo, olha, Deus está nos punindo com todo o rigor, por causa dos nossos pecados, e apesar disso, nós ainda não reconhecemos, nós ainda não nos arrependemos. O povo estava de coração tão duro, o povo estava de coração tão endurecido. Olha que palavras tremendas de Daniel. Deus está nos punindo por causa do nosso pecado, e ainda assim nós não nos arrependemos, não buscamos a Ele arrependido, não reconhecemos o nosso pecado, não reconhecemos o nosso erro, para buscar a sua verdade, para se converter, para mudar o rumo.
Não, continuamos no mesmo erro, na mesma falha, mesmo pecado, mesmo apanhando, mas não mudamos. Deus quer mudança, irmãos. Deus quer arrependimento, igreja. Deus quer conversão verdadeira. Deus quer arrependimento verdadeiro. Deus quer arrependimento verdadeiro, conversão verdadeira. Deus quer mudança, transformação. Sim, Deus quer isso. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é, Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a tua palavra. Olha a humildade desse homem, Danilo. O Senhor fez vir sobre nós todo este mal, fez cair sobre nós, porque o Senhor é justo, porque não obedecemos a tua palavra. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, e a ti adquiriste um renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Até aqui Daniel confessa o pecado, se humilha, reconhece o erro, o pecado, a falha. Agora Daniel, ele continua se humilhando, mas agora ele vai mudar, ele vai mesclar um pouco a oração dele. Preste atenção, no verso 16. Agora ele começa a pedir a Deus misericórdia, e começa a pedir a Deus o favor. A partir do verso 16, aliás, a partir do verso 17, mas ainda falta o verso 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira, o teu furor da tua cidade Jerusalém. Daniel começa a pedir: Senhor, nós sei que nós erramos, falhamos, pecamos, e ainda assim não temos te buscado, mas hoje eu estou aqui, Senhor, para te suplicar, para te implorar, segundo a tua justiça, aparta o teu furor de sobre a tua cidade, de sobre o teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados, por causa da iniquidade dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha para todos os que estão em nosso redor. Daniel está preocupado com o zelo do nome de Deus. Daniel está preocupado: Senhor, o teu nome está sendo envergonhado, o teu nome está sendo, o Senhor fez um nome grande, poderoso, soberano, e pôs esse nome sobre nós, o teu povo, mas agora o nosso nome está sendo envergonhado em nações em redor. Ele vai começar, agora no verso 17, dizer: agora pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo. Só observe que Daniel não chega: Senhor, eu determino, Senhor, eu exijo, eu ordeno, Senhor, sim, não, Senhor, eu não aceito, não. Confissão positiva, né? Não aceito, eu determino. Não. Daniel diz: agora pois, ó Senhor, nosso Deus, ouve a oração do teu servo e a sua súplica, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor, por amor do teu próprio nome, porque o teu nome está lá, Senhor. Não é nem por nós não, é por causa do teu nome, porque eles estão dizendo: cadê o Deus deles? O Deus deles é fraco, não existe. Por causa do teu nome, Senhor, faz isso, porque o povo de Deus leva o nome do Senhor, irmãos. E ele continua dizendo: inclina, ó Deus, verso 18, inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados na nossa própria justiça, mas nas tuas muitas misericórdias, ó glória. Daniel disse mais uma vez: Senhor, me atende, me responde, me ouve, porque eu estou aqui orando, não é confiando na minha justiça, na justiça do teu povo, da tua nação, não, é confiando na tua misericórdia, na tua bondade. Olha que oração tremenda, irmão. Tem gente que vai orar a Deus, né? Tem líder que ensina isso. Não, você deu disso, você tem que exigir de Deus. Se Deus, o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho, que isso aí não vale nada, então Ele também tem que fazer um milagre na sua vida, que é mais importante. E você deu dízimo, coloca Deus contra a parede, e diz: Senhor, eu dei, o Senhor tem que me dar de volta, que a tua palavra promete. Não foi assim que Daniel se colocou, não é assim que se busca a Deus em tempos de crise e em tempo algum.
Tem que entender que Deus é soberano. Tem que entender que Deus é todo-poderoso. E Ele diz: nós estamos buscando o Senhor, Pai, pedindo esse favor, que o Senhor venha agir com misericórdia em nosso favor. Não é confiando na nossa justiça, porque nós não temos justiça própria. Estamos confiando na Tua misericórdia, na Tua bondade, porque eu sei que o Senhor é grandioso em perdoar. Como disse o profeta, se não fosse as misericórdias do Senhor, sim, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós teríamos todos perecido. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E Ele diz no verso 19: ó Senhor, ouve. Agora observe que Ele está suplicando. Ele começou orando, reconhecendo seu pecado, exaltando a Deus, reconhecendo que somos pecadores, falhos, imperfeitos, que a culpa é nossa, estamos sendo punidos justamente, porque Deus é justo e nós transgredimos sua vontade. Agora Daniel começa a pedir a Deus que Deus lhe socorra, que Deus lhe ajude, diz que não está pedindo baseado na sua própria justiça, mas na bondade e misericórdia do Senhor. E aí ele suplica, ele está suplicando, ele diz: ouve, ó Senhor, perdoa, verso 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende, age, não retarde por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. No momento algum Daniel pede para Deus ter pena deles, por causa deles. No momento algum Daniel pede para Deus agir por causa deles mesmos, mas por causa do nome de Deus que está sobre eles, como nação de Deus. É uma humilhação completa, um derramar completo, um rasgar do coração. Não foi palavra ensaiada, não foi palavras eloquentes, foi o derramar de um coração. Irmão, você pode fazer isso. Daniel aqui estava, irmão, em algum lugar assim. Daniel orava 3 vezes por dia, pelo menos, lá trancado em algum lugar, na sua residência, na sua casa, a sós com Deus. Você não precisa passar 2 horas orando à força. 5, 10 minutos de uma oração feita com sinceridade vale mais do que 2 horas de reza, de oração feita simplesmente para cumprir um protocolo. Rasgue o seu coração com as suas próprias palavras. Sim, pastor, mas eu nem sei falar direito. Fala do jeito que você sabe, mas rasgue, seja sincero. Se humilhe, reconheça a soberania e a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Se humilhe com as suas palavras, mais simples que seja. Meu português é falho e errado, o meu também é, irmão. Aí ele pede a Deus, para Deus ouvir, para Deus perdoar, por amor do próprio nome dele, Senhor, porque o Teu nome está em nós. Então perdoa, salva a gente, resgata a gente por amor do Teu próprio nome, para que nós sejamos motivo de glória para o Teu nome, que nós sejamos motivo de honra e louvor para o Teu nome. Deus vai nos atender, vai nos perdoar, vai nos sarar, mas não é para nós sermos exaltados, como dizem por aí. Deus vai te exaltar, não. Deus vai nos perdoar, vai nos curar, vai nos sarar, mas para que Ele seja glorificado por nosso intermédio, não é para a glória ser nossa. E aí, chegamos aqui, faltam 4 versículos para a gente concluir. Chegando a resposta de Deus foi imediata. Olha que coisa tremenda. Olha o que Daniel diz no verso 20. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, porque Gabriel, o anjo, ele tinha aparência de homem, e o outro anjo que ele viu tinha uma aparência diferente. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha primeira visão, sim, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, 3 horas. Ele queria instruir-me, falou comigo,
e disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio da tua súplica saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és considerado, porque é muito amado. Considera, pois, a visão e entende. Aí a visão não vamos meditar nela, porque nós vamos ter que entrar nos méritos escatológicos, teológicos, e não é esse o meu propósito hoje. Meu propósito é mostrar que um homem simples, até Elias disse, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, orou e Deus fechou o céu, depois orou de novo e Deus abriu os céus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós vemos Daniel implorando, suplicando, buscando, e aí o anjo Gabriel chega para ele, uma visão, ele tem uma nova visão. O anjo Gabriel chega, toca nele, 3 horas da tarde, ele estava orando 3 horas da tarde, era um costume judeu. E diz: o anjo Gabriel veio 3 horas da tarde, tocou em mim, e disse: Daniel, quando você começou a clamar, logo no começo da tua oração, da tua súplica, saiu a ordem, Deus deu a ordem, me mandou vir aqui, porque tu és muito amado. Tu, igreja, tu és muito amada. Tu és a noiva do Cordeiro, tu és a esposa do Cordeiro, que vai ser resgatada, que foi comprada, que foi lavada, que foi remida, e que vai para as bordas com Ele, onde ninguém mais vai poder entrar, que vai habitar com Ele por toda a eternidade. Tu és muito amada, igreja do Senhor. A resposta vem, porque aqui é onde a gente vem. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde imitar. É bem mais alto que os céus, é mais sublime além do véu. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil deixou. Oh, aleluia. Olha, irmão, que resposta tremenda, irmão. Daniel teve o privilégio, pastor Zezinho, irmã Neudaci, irmã Viviane, irmão Danilo. Daniel teve o privilégio de receber a visita do anjo. Nós não vamos receber a visita do anjo aqui esta noite, mas a palavra dele é suficiente para nos dizer que ele nos ama. E nós devemos crer, mesmo tanto quanto fosse o anjo Gabriel aqui dizendo, porque a própria palavra de Deus está dizendo para o seu povo, dos seus servos, dos seus pequeninos, daqueles que reconhecem que são falhos, imperfeitos, que pecam, que erram. Sim, busque a resposta na palavra, e Deus fala conosco essa noite. Você pediu resposta a Deus? Você pediu para Deus te visitar? Mas você pediu do teu jeito. Você pediu que viesse um anjo. Você pediu que algo sobrenatural acontecesse, e Deus disse: não vou enviar um anjo, não vou fazer nada sobrenatural, eu apenas vou falar na minha palavra. É o que Ele está falando hoje para a gente. Resposta que você pediu a Deus chegou. Ore. Oração. Daniel estava orando, suplicando, reconhecendo. Mal, ele não tinha nem terminado de orar. Não tinha mão. Sim, nós aprendemos aqui esses princípios todos. Não dá nem para enumerar quantos princípios. Mas o certo é que enquanto Daniel orava, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, Deus estava em seu trono ouvindo a sua oração. Nós temos essa falha de querer achar que Deus só está nos ouvindo se a gente se arrepiar, se a gente sentir uma alegria, e não é assim que funciona. O certo é que toda oração, por mais simples que seja, e que seja feita com sinceridade, Deus está ouvindo. Uns a resposta vem imediatamente,
Como foi o caso de Daniel. Outras demoram mais um dia, mas o certo é que ela vem. Por isso, em tempos de calamidade, em tempos de sofrimento, como é o que estamos vivendo, em tempos difíceis, pessoas se suicidando, tirando a própria vida, ficando perturbadas, ansiosas, depressivas, deprimidas, apavoradas. Tempo de dobrar os joelhos, tempo de se humilhar, de reconhecer o pecado, de mudar, de se arrepender, de se converter, de voltar para Jesus, porque eu creio, irmão, eu creio com todo o meu coração, que muito em breve os céus se abrirão, e o Senhor virá em glória buscar a sua igreja. Vamos louvar o Senhor.